Clarice nasceu em Chechilnik, uma pequena aldeia da Ucrânia. Chegou ao Brasil em 1920, com 2 meses de idade. O pai, a mãe e 3 filhas desembarcaram em Maceió. 2 anos depois, a família mudou para Recife, onde todos, menos uma das irmãs, ganharam nomes brasileiros. A filha mais nova, Raya, passou a chamar-se Clarice. Tímida e ousada, caótica e intensa. Palavras que sempre estiveram presentes na vida e na obra de Clarice Lispector. Clarice Lispector tem um lado de mistério muito intenso, que está claramente exposto nos seus livros, né? Um mistério que ela própria queria desvendar, que é, na verdade, um mistério do ser humano. Mas nela era muito evidente, porque ele estava muito visível, muito à tona. Não tinha disfarce sobre esse mistério. No seu entender, qual é o papel do escritor brasileiro hoje em dia? O de falar o menos possível. Em 1943, aos 23 anos, Clarice publicou seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem. A primeira impressão que eu tive quando li Clarice foi a identificação. Eu me identifiquei tão profundamente com ela, talvez por esse impulso criativo tão forte que ela demonstra, e demonstrou nesse primeiro romance que eu li, que foi Perto do Coração Selvagem. Né? Esse personagem Joana, que é uma mulher, uma menina que depois vira uma mulher, que não se contém em si mesma, ela quer descobrir o mundo, quer colocar para fora tudo o que tem dentro dela, né? O olhar que ela tem sobre o mundo e que a leva a ser tão criativa. Então essa identificação com esse impulso selvagem que leva a gente a criar, a se apaixonar pelas coisas, a ir em busca de respostas, né? Em busca do nosso lugar no mundo, talvez tenha sido o meu primeiro movimento de identificação com a Clarice. O Lustre, seu segundo livro, foi publicado no Brasil em 46. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. Em 1952, já grávida de Paulo, seu segundo filho, Clarice embarcou para Washington, nos Estados Unidos, onde viveu durante 8 anos. A Maçã no Escuro foi lançado em 61. 3 anos depois, publicou A Paixão Segundo GH, um dos seus textos mais densos. Crispei minhas unhas na parede. Eu sentia agora o nojento na minha boca. E então comecei a cuspir. A cuspir furiosamente aquele gosto de coisa alguma. Gosto de um nada que, no entanto, me parecia quase adocicado, como de certas pétalas de flor. Gosto de mim mesma. Eu cuspia a mim mesma, sem chegar jamais ao ponto de sentir que, enfim, tivesse cuspido a minha alma toda. Você se considera uma escritora popular? Não. Por qual razão? Bom, me chamam até de hermética, como é que posso ser popular sendo hermética? E como você vê essa observação que nós colocamos entre aspas, hermética? Eu me compreendo. De modo que eu não sou hermética para mim. Por exemplo, o meu livro A Paixão Segundo GH, um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu 4 vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Quer dizer, não dá para entender.
Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. É que no fundo eu escrevo muito simples, sabe? Eu não enfeito. Numa madrugada de setembro de 67, Clarice dormiu deixando um cigarro aceso. O quarto pegou fogo e ela teve queimaduras graves, que atingiram inclusive a mão direita. Clarice estava separada do marido desde 59 e morava no Rio. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, morou em Washington, morou em Berna, morou em Nápoles. Mas duas cidades são definitivas na obra de Clarice, o Rio de Janeiro e Recife. O Rio de Janeiro aparece sempre, é o Leme, é o Olaria, é o Jardim Botânico. E do Recife, onde ela morou durante a infância, ela diz, ele está vivo dentro de mim. Por isso ela vinha sempre aqui na Feira de São Cristóvão, comer tapioca, ouvir as músicas, e daqui saiu a ideia do seu último romance, A Hora da Estrela, e de sua derradeira personagem, a triste, a desconsolada imigrante nordestina Macabeia. Na época da entrevista, em 77, Clarice estava escrevendo o seu último livro. Só de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. Mas a história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. O cenário dessa novela é em qual Rio local? de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo São Cristóvão. Uma vez eu fui lá e peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de Depois eu fui a uma cartomante e imaginei, me disse várias coisas boas que iam acontecer, e imaginei, quando tomei o táxi de volta, seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer. É segredo. O nome que Clarice não quis revelar era Macabeia, heroína de A Hora da Estrela. A atriz Marcélia Cartacho interpretou a personagem no cinema, com direção de Suzana Amaral. Por que você não fala de você? Eu? Por que esse espanto? Gente fala de gente. Ah, mas eu não acho que sou muita gente. Se você não é gente, o que é que você é, então? É que eu ainda não estou acostumada. O quê? Você acostumou com o quê? É que eu não sei explicar. Será que eu sou eu? Vida para ela parte de determinados fatos banais da rotina, mas é a partir desses fatos banais que ela propriamente constrói a sua literatura. E é uma literatura é uma literatura muito sensível ao que a vida tem em termos de percepção. Eu não diria só raciocínio e reflexão. Ela coloca certas questões que são questões aparentemente simples, mas são as questões fundamentais. A angústia de estar vivo, a questão do amor, da morte, e o diálogo com o invisível. Ou, em síntese, uma coisa que eu estudei muito na obra dela, a manifestação da epifania, que é a revelação que um personagem tem, de repente, no meio do cotidiano, de certas coisas que ele não percebe normalmente. E, de repente, desaba aquela luz em cima do personagem
e ele descerra um outro nível da realidade. Embora ela não fosse assim, uma feminista, não é? Ela tematizou problemas que eram essenciais da mulher já uma profissão já intelectualizada. Quer dizer, era uma problemática que não era apenas brasileira, que não era apenas assim, dos grandes centros brasileiros, não é? Mas uma problemática mais geral. O ponto de referência é a personagem feminina, que é uma das tônicas da Clarice. Né? Os homens surgem ao redor, né? Em função da figura feminina, a condição feminina. Porque a mulher sempre procurando saber quem ela é, qual é o espaço que ela ocupa e que tipo de relação ela estabelece com essas pessoas. Realmente ela é uma pessoa meio especial. E as pessoas que se aproximam de Clarice têm uma sensibilidade também diferente. Clarice não é para qualquer um, não. Ela era uma mulher misteriosa, não é? Acho que a Clarice vivia tocada por uma pergunta que é a pergunta mais fundamental de todas as pessoas, de todos nós, que é: por que eu existo? Para Clarice as coisas nunca tinham meio termo. Ou era ou não era, né? E a sensibilidade dela, ela era muito exposta, ela não tinha pele que a protegesse, não tinha nada que a protegesse. Tudo, qualquer acontecimento, um gravador que ela não gostava, batia nela com um impacto como se fosse uma catástrofe, né? E isso espantou as pessoas, espantava muito as pessoas. Se você unir isso à literatura dela, isso serviu para alimentar uma certa fama de que ela seria uma bruxa, uma feiticeira, ou que seria uma louca, uma psicótica. Quer dizer, existem várias versões, todas completamente falsas, no meu entender, que tentam explicar, agarrando-se a clichês, essa coisa muito singular da Clarice, muito especial que ela tinha, que era uma permeabilidade muito grande para o mundo. Mas, por outro lado, ele virou um pouco também uma celebridade. Então, os escritores mais famosos, as pessoas vão a Flip para ver fulano, mas nunca leram nenhum livro. Vão lá, ouvem o cara falar meia hora, voltam e dão a obra por lida, e não vão abrir nenhuma página. Então, hoje, a figura do escritor se sobrepõe muito à da obra. E a Clarice é o oposto disso. Ela era uma mulher super discreta, não gostava de aparecer, vivia muito fechada, né, concentrada no seu trabalho, e tinha uma relação muito viva com a escrita. Quer dizer, não era uma relação de glamour. Ela não desempenhava o papel social de escritora, não fazia charme, não se odiaria ser transformada em celebridade. Para ler a Clarice, você tem que ser a Clarice. Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu estou morta. Estou falando de meu túmulo. Clarice Lispector morreu de câncer no dia 9 de dezembro de 77, um dia antes de completar 57 anos. Para os leitores apaixonados pela obra dela, jovens e adultos, não surgiu no Brasil nenhuma outra escritora com a grandeza de Clarice. Entre contos e romances, escreveu 28 livros, traduzidos para 15 idiomas. Clarice não foi um lugar comum, carteira de identidade, retrato. De Quirico pintou? Pois sim. O mais puro retrato de Clarice só se pode encontrar lá atrás da nuvem que o avião cortou. Não se percebe mais. De Clarice guardamos gestos, tentativas de Clarice sair de Clarice para ser igual a todos nós, em cortesia. Cuidados materiais. Clarice não saiu, mesmo sorrindo. Dentro dela, o que havia de salões, de escadarias, de tetos fosforescentes e longas estepes, e zimbórios e pontes do Recife em bruma, envoltas, formavam um país. O país onde Clarice vivia, só e ardente, construindo fábulas.